Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma aula de fenômenos mecânica dos fluidos. É a última aula nossa antes da prova. Nessa aula eu vou fazer apenas 2 exercícios, pois o conteúdo sobre escoamento viscoso em dutos já se enrolou. A teoria toda, tudo que eu precisava passar sobre o conteúdo já se encerrou. Então, somente fazer os exercícios. O primeiro exercício, exercício 5, é calcular o valor de H na figura abaixo. Ele quer saber esse H aqui. Qual que seria, que seria esse H? Seria a diferença de altura entre o meu reservatório 1 e o reservatório 2. Para escoamento de 200 litros por segundo de água a 15 graus Celsius. A água a 15 graus Celsius tem uma viscosidade de 1,14 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. E a massa específica é igual a 999,1 kg por metro cúbico, sendo tubo de aço comercial. Sendo tubo de aço comercial, eu fui em livro da literatura, encontrei que o Epson, que é a minha rugosidade, é 0,046 milímetros. Qual deveria ser o diâmetro da tubulação para uma vazão de 100 litros por segundo, mantendo a mesma configuração? Adotar a aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber duas coisas nesse problema. Primeiro, ele quer achar ele quer achar ele quer achar aqui o H, que é a minha altura, diferença de altura do meu reservatório 1 com o reservatório 2. E segundo, é encontrar, se eu mudar, alterando o diâmetro, eu quero um diâmetro, na verdade, eu quero uma vazão de 100 litros por segundo para que, qual seria o diâmetro que eu preciso entrar para que eu tenha todas as demais características iguais. Então, fazendo a solução do problema, fazemos a primeira coisa, são as hipóteses simplificadoras. Primeira hipótese que nós fazemos é escoamento turbulento. Quando trabalhamos com escoamento turbulento, saber que o alfa, para princípio de conservação da energia, ele é igual a 1. Isso nós fazemos porque a gente faz o Reynolds e obtém o valor dele de 740 mil, que para a tubulação é muito maior que 2.300. Ou seja, a gente considera, então, escoamento turbulento. Consideramos também regime permanente, ou seja, as suas propriedades não vão variar com o tempo, ou seja, o meu H também não vai ser constante. O H vai ser constante, ele não vai a seção 1 vai elevar, assim fazendo com que o H altere. Então, o H sempre vai ser o mesmo. Então, essa seção vai ter a mesma altura e a seção 2 a mesma altura com relação ao fundo do reservatório. O escoamento é incompressível, Mach menor que 0,3, ou seja, o meu ρ vai ser constante. Observando a figura na tubulação, eu não tenho nem turbina, nem bomba. Eu tenho uma válvula aqui, essa válvula aqui. Aí é uma válvula chamada globo. Mas eu não tenho turbina nem bomba, ou seja, ele é igual a zero, o quê? A minha carga é minha altura de energia da bomba, minha altura de energia
da turbina. A pressão 1 e a pressão 2 são atmosféricas, pois eu considero na superfície livre. Sempre faço com relação à superfície livre, tanto é que o meu H é com relação à superfície livre. Na superfície livre eu tenho o quê? A pressão atmosférica. E aqui também, pressão atmosférica. Como eu não tenho variação da minha da minha superfície livre, tanto da seção 1 quanto da seção 2, então eu posso dizer que minha velocidade em 1 e velocidade em 2 também são iguais a zero, pois elas vão ficar na mesma posição, ao nível, a superfície livre. Então, temos duas situações. Situação 1, a gente trabalha com 200 litros por segundo, temos o diâmetro de 0,3 e queremos saber a altura entre as duas seções. A segunda situação, ele altera a vazão volumétrica para 100 litros por segundo. A sua diferença de altura entre o reservatório 1 e o reservatório 2 é igual ao primeira situação. E eu quero saber, quando eu faço isso, qual que é o diâmetro que eu tenho que ter de tubulação. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o plano referencial, plano horizontal de referência, que muitas vezes é PHR, que você vai encontrar. Meu PHR é... Espera aí, só ver se tá... Tem aqui, ó, meu PHR está com relação ao superfície livre 2. Ou seja, essa altura aqui da superfície 2, ela é zero. E a superfície 1, a altura dela é H. Entendeu? Por isso que eu tenho que colocar uma superfície livre. Por causa que aqui, se eu colocasse plano horizontal de referência em 1, a minha altura em 2 seria o quê? O meu Z2 seria o quê? Menos H. Então eu preciso saber onde que é o meu plano horizontal de referência. Fazendo dessa forma, então eu venho agora para o princípio de conservação da energia. Lá do princípio de conservação da energia, aqui eu já fiz todo o arredondamento, simplificação. Mas eu sairia dessa equação aqui. Dessa equação aqui. Eu tenho a energia na seção 1, a energia na seção 2, mais as perdas de 1 até 2, menos o H da bomba, mais o H da turbina. Mesma coisa, aqui eu posso cancelar. E o alfa, como é turbulento, eu considero 1. Se ele for laminar, eu considero 2. Como está aqui demonstrado. Então, voltando para o nosso caso, velocidade eu não tenho, eu cancelo. Pressão é atmosférica dos dois lados, então posso cancelar também. A velocidade aqui eu cancelo, então eu fico Z1 menos Z2. E igual às perdas. Foi isso que eu fiz. Z2 eu ainda deixei desse lado. Mas eu vou fazer o quê? Z1 menos Z2 é meu H. Tem que ser por causa que para dar um sinal positivo. Por causa do meu plano de referência, plano horizontal de referência está localizado na superfície livre 2. Então, H é igual a minhas perdas.
de 1 até 2. Essa é a equação que nós vamos utilizar. Então, qual que é o fator de atrito? A gente pode fazer de duas formas para calcular esse fator de atrito. Pelo diagrama de Moody. Diagrama de Moody, a gente precisa saber o Reynolds. Eu fiz o cálculo e calculei aqui 7,4 vezes 10 à quinta. E a rugosidade relativa. 0,046 dividido por 300. Os dois eu deixei em milímetros, que dá 1,533 vezes 10 a menos 4. Se eu for no diagrama de Moody, eu vou encontrar o fator de atrito de 0,0145. Pela equação de Swan e Jane, eu utilizo essa equação aqui. Substituo Epsilon sobre D, que eu acabei de calcular aqui, e o Reynolds nessa equação. Obtenho também que vai dar mais ou menos 0,0145. Esse é o resultado. Aqui, pode ser que eu ache um valor um pouco diferente. Por quê? Eu posso achar um valor um pouco diferente. Por causa do erro de paralaxe. Por causa que ali você é o erro humano, né? Que você não vai conseguir achar exatamente o valor. Opa, aqui no diagrama de Moody. Eu não me lembro os valores, mas, por exemplo, você vai ter que vir com Reynolds, você sobe até o seu Epsilon sobre D e vai aqui achar o seu fator de atrito. Por exemplo, aqui eu achei 0,015, fazendo rapidamente. Então, tem um erro seu de paralaxe. Então, eu acho melhor utilizar já as equações prontas. Mas caso você tenha na sua mão somente o diagrama de Moody, faça pelo diagrama de Moody. O diagrama de Moody ele é mais exato quando ele você tem ele feito, ele está dentro de um software. Ele foi implementado dentro de um software. Aí ele vai te dar um valor mais exato. Como aqui deu igual, aqui aproximado e aqui deu igual, eu utilizei esse fator de atrito, 0,0145. Substituindo na equação 1, na minha equação 1 aqui, F, eu tenho L, que é o meu comprimento do tubo. Comprimento do tubo aqui, meu, 30 metros. Diâmetro 0,3. E aqui, o que são esses K aqui? O que são isso aqui? Mais o K, né? Se for ver, aqui são os Ks, somatório de K. O que são isso? Entrada do canto vivo. Ele tem uma coeficiente de perda localizada de 0,5. A minha válvula globo totalmente aberto, ela tem uma coeficiente de perda localizada que vale igual a 10. E a saída com canto agudo tem um coeficiente de perda localizado de 1. Fazendo o somatório, como fala aqui, tem que fazer o somatório de todos os Ks. Se fazer, meio mais 10, 10,5. Com mais 1, 11,5. Está aqui colocado. É esse valor aqui. V ao quadrado, a velocidade média ao quadrado, dividido por 2G. Aqui, como eu não tenho a velocidade, o que eu fiz? Eu não tenho aqui a velocidade, eu tenho que achar a velocidade aqui, na verdade.
E como é que é velocidade? Como é que vocês fazem para encontrar a velocidade? Velocidade é daquela forma, Q igual a V médio vezes A. Isso então é. Opa, isso então é a velocidade minha média é igual a Q dividido por A. Dividido por A. Isso aqui que eu fiz. O Q é 0,2, o Q? Eu passei de litros para metro quadrado por segundo, é 0,2, vezes a minha área. 4 dividido por π 0,3 ao quadrado. E aqui a equação é o que? E ao quadrado. Então eu tenho que fazer isso aqui é a minha velocidade, tudo ao quadrado. Dividido por 2, dividido por 9,81. Isso me dá uma altura H de essa altura H entre os dois reservatórios de 5,28. 5,28 metros. Agora, segundo situação, eu já sei o H. Eu tenho todos os dados e eu preciso achar o diâmetro. Eu tenho a vazão, eu tenho meu comprimento, tenho a minha perda de carga distribuída, o ρ, a viscosidade dinâmica e a aceleração da gravidade, e também a rugosidade. Se vocês forem lembrar lá dos meus problemas, que eu posso entrar, esse é o meu problema C. Eu preciso achar o diâmetro. Problema C, aqui tem como eu faço para solucionar o problema C. Ele é um processo iterativo. Então, eu fiz aqui passo a passo. Adotei um fator de atrito. Foi adotado um fator de atrito, chamei ele de F', com um diâmetro velho, que é o que eu já tinha, que eu peguei lá da minha situação inicial. Fiz o quê? Substituir. Primeiro, eu já tenho o H eu já tenho, que é o mesmo do H inicial. Única variável que eu não sei é o meu diâmetro. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar essa equação, o diâmetro. Então, fico com diâmetro igual a fator de atrito, L sobre o diâmetro velho, mais somatório dos coeficientes dos coeficientes de perda localizada, isso tudo elevado a 1/4, multiplicado por 8Q ao quadrado, vezes... Gente, aqui tem um erro, na verdade, é 16, porque aqui é 16 dividido por 2. Então, aqui, se for ver, esse 16 não tem. É 8Q. 8Q ao quadrado. G, π ao quadrado sobre H. É isso. Elevado a 1/4. Isso é minha equação 2. Então, obtenho o D novo a partir da equação 2. O meu segundo passo. Obtenho o D novo a partir da equação 2. Porque eu vou jogar o F que eu adotei e o D velho. E eu tenho os outros dados. Com isso, agora eu tendo o D novo, eu sei calcular minha velocidade média nova, pois
eu já sei qual que é a minha vazão. Minha vazão vezes a área. A área só depende, a minha vazão é o quê? É 0,1 litros, metro cúbico por segundo, vezes a área, com um D novo. Então, substituo o D novo aqui. Depois, eu calculo o Reynolds. Calculo o Epsilon sobre D. Assim, eu obtenho o F2', através da equação de Swann e Jane. Ou se não, pelo diagrama de Moody, que eu já falei para vocês. Essa equação que é a de Swann e Jane. Assim, eu vou fazer o quê? Da primeira rodada, eu vou ter dois fatores de atrito, o F2' e o F1', que foi o F1' adotado. Então, se eu fazer a diferença entre eles em módulo e der um valor menor que 10 elevado a menos 3, o valor de F2' está correto. Paro aí de fazer o meu cálculo. Senão, eu vou ter que fazer o processo iterativo e volto eu volto ao passo 2. Pois, agora o que eu vou fazer? O F, aqui que eu vou substituir, qual é o F que eu vou substituir? É o F2'. O D velho é aquele D novo da primeira rodada. Entendeu? E faço novamente, todo o processo novamente. Aqui eu tenho um processo iterativo. Quantas vezes que eu fiz o processo iterativo? É lógico que eu fiz utilizando no Excel. Assim, vocês forem observar, devia ter colocado os números. 1, 2, 3, 4. Na quinta vez que eu fiz, ele me deu um... Poderia ter parado aqui, mas eu queria ter ido, eu fui um pouquinho mais, até zerar as 3 casas decimais. Eu achei que o meu diâmetro novo, que eu vou utilizar, é de 0,258. Esse é o diâmetro que eu tenho que utilizar para a minha situação 2. O diâmetro para que eu, no caso, que venha trabalhar com uma vazão de 100 litros por segundo, adotando uma altura de 5,28 metros, o meu diâmetro tem que ser de 0, o diâmetro da tubulação tem que ser de 0,25 milímetros. Tudo bem até aí, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Hoje eu estou apresentando no PowerPoint. Tem algum problema ou não? Estou apresentando dessa forma no PowerPoint por causa que eu acho melhor, tranquilo. Então tá bom. O próximo exercício é o exercício 6. A água a 15 graus Celsius, quando eu falo a água a 15 graus Celsius, ela tem uma viscosidade que a gente encontra em livros. A viscosidade dela é igual a 1, viscosidade cinemática é 1,41 vezes 10 a menos 6 metro quadrado dividido por segundo. E a massa específica é 999,1 kg por metro cúbico. Descarrega de um reservatório a nível constante. Então, aqui, ó, ela está descarregando aqui. Ó. Minha seção 2 é aqui. E a minha seção 1 é na superfície livre. Para a atmosfera, conforme a figura abaixo. O tubo tem entrada em canto vivo, K igual a 0,5. E uma válvula globo totalmente aberto, K igual a 10. PEDS. Qual a vazão de descarga? E B.
No caso de a válvula ser ajustada para reduzir a vazão a 1/3, qual será o valor do coeficiente de perda localizada da válvula globo nessa nova situação? Então, aqui está a figura. A entrada da tubulação, ele falou que você tem uma coeficiente de perda localizada de 0,5. Aqui a minha válvula globo, quando ela está totalmente aberta, ela tem o coeficiente de perda localizado 10. E na situação B, ele quer saber qual que é o coeficiente de perda localizado dessa válvula. Ele joga a água para a atmosfera. E essa diferença de altura da superfície livre até onde ele joga para a atmosfera, a gente considera a tubulação no meio da tubulação, né? É 8 metros. A seção de entrada, como a gente vai considerar um reservatório muito grande, a gente não vai conseguir perceber que ele está descendo, porque a gente vai considerar ele em regime permanente. Então, essa altura vai sempre continuar a 8 metros. Quando eu falo um reservatório grande, a gente considera, por exemplo, um lago de grandes dimensões. Um lago de Itaipu dessa forma, entendeu? De grandes dimensões, para que você não consegue ver rapidamente a sua descida de diminuir a altura do lago, do reservatório. E ali você tem um cano de 10 centímetros e a sua saída é para a atmosfera. Então você tem ali uma pressão atmosférica. Foi considerado o plano horizontal de referência, ali a saída aqui, o plano mais baixo. Por que isso? Porque a gente sempre quer fazer o ΔZ ser positivo. Z2 menos Z1. Z1 menos Z2, me desculpa. Escoamento, então, fazendo hipóteses simplificadoras, escoamento em regime permanente. Regime permanente, H2, segunda hipótese simplificadora, escoamento turbulento, completamente desenvolvido. Ou seja, se ele é completamente desenvolvido, temos que o alfa é igual a 1. Escoamento incompressível, ou seja, Mach é menor que 0,3 e a massa específica é constante. A quarta hipótese, a pressão em 1 e a pressão em 2 é igual à pressão atmosférica, como já havia falado. A quinta hipótese, a velocidade 1 é igual a 0, porque a gente não considera que ele vai diminuir, ele vai sempre vai ter sempre aquela altura de 8 metros, então ela não tem velocidade. Porém, em 2 a gente tem velocidade, então a gente não considera V1 igual a V2. Por que tem velocidade? Porque tem uma vazão ali, né? Então, a velocidade 2 é igual à velocidade média. Pois aqui que nós temos aqui? Nós temos aquela consideração que opa, que qualquer consideração que a velocidade média é igual a Q dividido por A, pela área, né? É isso que você tem aqui. Você tem uma área e você tem uma vazão volumétrica, então você tem que ter uma velocidade. Não adianta, então você tem uma velocidade ali. Você não tem bomba e nem turbina, então você não tem energia ali sendo dissipada ou fornecida. Então, é igual a 0. Então,
do princípio de conservação da energia? Tem-se. Aqui a gente tem o princípio de conservação de energia. Da hipótese 7, cancelamos a bomba e a turbina. Cancelamos da hipótese 4, pois estamos trabalhando com pressão atmosférica dos dois lados, então cancelamos. Cancelamos desse lado da seção 1 a velocidade, pois a superfície livre não vai alterar de posição. Então não tem velocidade. Ela fica sempre na mesma posição. E tem velocidade em 2. Porém, ele é como fala, o alfa é igual a 1. Por quê? É um escoamento turbulento. Dessa forma, a nossa equação fica assim: Z1 igual a Z2 mais as perdas. Não, me desculpa. Mais a velocidade, a energia cinética em 2, mais as perdas. Essa velocidade, como foi falado, velocidade em 2 é igual à velocidade média. É a minha velocidade média que eu tenho, que é diferente de zero. Então, eu tenho essa velocidade média. Isso é devido à minha energia cinética em 2, são 2. E eu tenho mais as perdas. Perdas distribuídas mais as perdas localizadas, vezes a velocidade média ao quadrado dividido por 2G. Isolei aqui, isso aqui eu chamo de H. É minha energia devido à minha perda de altura. E aqui eu fiz o quê? Eu coloquei o V ao quadrado sobre 2G para dentro do parênteses. Então ele fica 1. É 1 mais a perda distribuída mais a perda localizada. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar a velocidade média. Isolando a velocidade média, fico 2GH dividido por essa parcela aqui entre parênteses. Agora, substituindo os valores, eu fico com 12,528 dividido pela raiz de 200 vezes F mais 11,5. Isso é a minha primeira equação. Essa é a minha velocidade. Depende, está em função do fator de atrito. Eu calculo meu Reynolds. É a minha velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Então, eu tenho que é 70.922 vezes a velocidade média, que está aqui. Isso é a minha equação 2. Depois eu vou utilizar o Epsilon sobre D. Por que eu estou fazendo isso? Porque Reynolds e Epsilon sobre D, eu vou usar lá depois no meu fator, na minha equação lá, para achar o fator de atrito, para substituir aqui depois, que é aquele fator de atrito de Swann e Jane. Então, Epsilon sobre D, 0,046 vezes 10 a menos 3. Por que eu coloquei 10 a menos 3? Porque eu coloquei em milímetros. Porque se for ver aqui... Não, me desculpa, não coloquei em milímetros, eu coloquei em metro. Porque o aço comercial, o Epson, é 0,046 milímetros. Eu passei para metro. Então, o meu diâmetro, como está em centímetros, eu passei para metro, 0,1, que me dá Epson igual a Epson D igual a 0,00046. Eu acho que está com um erro aí, eu acho que tem um zero a mais aí. Falando aí, o que eu faço? Vou substituir nessa equação. Fator de atrito de Swann e Jane.
eu fiz o quê? Eu fiz vai ser um processo iterativo. Então eu utilizei o Excel. Fazendo pelo Excel, eu tenho aqui, eu vou adotar um fator de atrito. Primeiro, aqui, esse aqui é o fator de atrito adotado. Vou até mudar de cor. Vamos ver se eu mudo de cor, por causa que é um fator de atrito adotado. Não, aí não dá para ver nada, né? Esse aqui é um fator de atrito adotado. Com o fator de atrito adotado, eu substituo na equação 1, consigo achar a velocidade média. Com a velocidade média, consigo achar o Reynolds na equação 2. Com o Reynolds e o meu fator de atrito adotado, eu consigo, substituindo no meu, na equação 3, eu acho o novo fator de atrito. Comparo os dois fatores de atrito, o que eu adotei e o novo fator de atrito, o F'. Ele me deu 0,035. Tá alto. Se for observar, ó, é 0,015 e aqui é 0,018. Então, eu faço mais uma interação. Coloco o meu fator F' aqui. Observem. Posso até mudar isso aqui de cor para vocês observarem. Eu substituí isso aqui. E fiz tudo novamente. Me dando esse fator de atrito aqui. 0,0239. Me deu, a diferença me deu de 0,0055. Foi um valor mais alto. Então eu substituí o meu F' no, na equação 1. Na equação 1. E fiz novamente todo o processo. Agora eu encontrei o valor de 0,024. Isso vai me dar uma diferença, por causa que está no Excel, então está em outras casas decimais. Aqui você pode ver que está em 0,001. Então, como eu fiz no Excel, a casa decimal é menor ainda. Arredondando vai me dar essa diferença de 1 aqui, 0,001. Então, a minha velocidade que eu vou adotar é essa aqui, 3,10. Substituo aqui na minha equação para achar minha vazão volumétrica, com o diâmetro que eu já sei, que é de 0,1, acho a minha vazão volumétrica de 0,0243 metros cúbicos por segundo. B, ele faz o quê? Ele vai alterar a sua vazão. Vai passar por. Não, vai alterar a sua velocidade. Vai dividir por 3. Então, ou mesmo a vazão. Vai dividir por 3, porque a área é a mesma. Então, eu dividi a velocidade por 3. Dessa equação aqui.
Já achei o erro, meu. Aqui eu tenho, então, eu teria que ter. Eu teria que ter um 3, não, gente? Para o problema ficar igual. Se eu fizesse isso, minha conta lá no final vai dar errada, gente. Mas aqui é 3. Aqui eu não sei. Aí vocês vão ter que fazer em casa. Mas o restante tá da forma que eu fiz, tá igualzinho. Só falta eu dividir por 3. O que eu faço? Vou isolar. Vou o quê? Vou substituir. Vou ficar com a equação 4, que vai ficar em função do fator de atrito e do meu coeficiente perda localizada. Substituo, acho o novo número de Reynolds com o V dividido por 3. Eu acho o Reynolds de 73.286. Jogando no fator de atrito, eu acho o valor de 0,021. Aí, dessa forma, eu já tendo o fator de atrito, substituo na equação 4 o fator de atrito. Acho que o K é igual a 141. Eu achei esse valor muito alto, por isso que deu errado. Agora encontrei o erro. O erro está aqui. Devia ter dividido por 3. Tá certo, gente? É isso. Aí eu acho o meu novo valor do coeficiente de perda de localizada para a válvula fechada com ela 1/3 aberta. Tudo bem, gente?